Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é para apresentar nosso seminário da disciplina de qualidade de software, onde nós vamos estar falando do tópico da confiabilidade. E nesse vídeo a gente vai estar apresentando tanto a confiabilidade de software, o que é, quanto os seus subtópicos, e vamos estar sendo mais específicos em cima de cada um desses subtópicos. Vai, pode passar. Esses são os integrantes da nossa equipe. Se quiser dar uma pausa aí para ler, mas eu acho que não é muito relevante agora não. Pode passar. Aqui é o sumário da nossa apresentação. Nós vamos começar falando sobre o que é a confiabilidade de software. Vamos falar alguns pontos da confiabilidade e depois nós entramos nos subtópicos específicos da confiabilidade, que vai ser a disponibilidade, a tolerância a falhas e a recuperabilidade. E no final temos um slide só para mostrar as referências. Pode pensar. Bom, e o que seria a confiabilidade de um software? Para o autor Roger Pressman, a confiabilidade de software é definida em termos estatísticos como a probabilidade de operação livre de falhas de um programa de computador em um ambiente especificado durante um tempo especificado. Isso que ele diz na obra dele de 2010. Mas como a professora pediu para, nesse seminário, nós especificarmos em referente à ISO 25010, a gente também buscou na documentação oficial da ISO qual era a definição de confiabilidade nessa ISO. E é o que está aqui no slide. A ISO 25010 define confiabilidade como o grau em que um sistema, produto ou componente executa as funções sob condições específicas por um período de tempo especificado, que é basicamente a mesma coisa que o Roger Pressman fala, só que nós decidimos buscar essa parte porque, enfim, é a parte exata da ISO. Bom, nossa equipe vai tratar dos seguintes tópicos, subtópicos da confiabilidade, que é a disponibilidade, a tolerância a falhas e a recuperabilidade. A disponibilidade ela é definida pela ISO como o grau em que o sistema, produto ou componente é operacional e acessível quando requisitado. Isso significa que é basicamente toda vida que você precisa utilizar o software, o produto, ele vai estar apto a te responder, a estar operável. Você nunca quer um produto que, quando você precisa dele, ele está fora do ar ou inacessível. A tolerância a falhas, a ISO define como o grau em que o sistema, produto ou componente opera como desejado, apesar da presença de falhas de software ou hardware. Mesmo com alguns problemas, o sistema consegue se manter ativo e tendo uma regularidade, com pequenos problemas que ele consegue contornar. Não é qualquer problema que vai crashar todo o sistema. Isso é muito importante para manter uma regularidade do software. E, por fim, a recuperabilidade, que aí também define como o grau em que um evento de falha ou interrupção, produto ou sistema consegue recuperar dados diretamente afetados e restabelecer o estado desejado do software. Isso é importante porque, mesmo que ocorra algum problema que cause perda de dados, um software com boa recuperabilidade, né, um produto de software, ele consegue recuperar alguns dados, talvez não todos, mas alguns, que vai fazer com que ele se recupere de uma forma bem mais ágil e melhor, não perdendo tudo que já foi produzido. E é basicamente isso. Olá, eu sou Otávio e vou falar da subcaracterística chamada disponibilidade. Primeiro, o que é disponibilidade? É quando o usuário quer acessar um sistema e ele está disponível. Pode ser classificado como requisito não funcional. Nesse pequeno início, fizemos uma pequena contextualização da disponibilidade e das dificuldades que ela vem enfrentando no século XXI, tanto pelo aumento do número de projetos e da sua complexidade envolvendo elas. Próximo. Agora vamos falar de exemplos que atendem à questão da disponibilidade. Todo software vai ter disponibilidade, obviamente, só que alguns vão dar prioridade e outros não vão dar tanta prioridade. Nesse primeiro exemplo, vemos um software sobre auto monitoramento.
O que podemos dizer? Podemos dizer que a confiabilidade é muito mais importante do que a disponibilidade. Um exemplo, é muito mais prejudicial para todos se esse software der um monitoramento incoerente, um diagnóstico errado, do que ficar indisponível por alguns minutos. É muito mais prejudicial para todos ele errar na confiabilidade do que na sua própria disponibilidade. Próximo. Agora vamos falar de um sistema que pode ser classificado como sistema crítico, que é um software de monitoramento de hidrelétrica, onde a sua disponibilidade é imprescindível para o funcionamento. Porque imagine se esse software causaria um caos no setor elétrico e gera um prejuízo enorme para todo um país, podemos dizer, as populações. Assim, tornando-se um software de disponibilidade imprescindível. Próximo. Vamos falar sobre métricas. O que são métricas? São parâmetros para medição de um desempenho. Como estamos falando sobre a disponibilidade, vamos usar uma métrica referente a ela. Aqui podemos ver a definição mais simples da disponibilidade, que seria tempo disponível dividido pela soma do tempo disponível e indisponível. Abaixo da fórmula, podemos ter um exemplo. 0,9. O sistema está disponível 90% do seu tempo. Isso significa que em um período de 24 horas, 1440 minutos, só em 144 minutos estará indisponível. Podemos dizer que tem uma disponibilidade muito elevada. Próximo. Agora vamos falar sobre tolerância a defeitos. Primeiramente, o que gera a indisponibilidade é uma falha crítica ao sistema. A tolerância a defeitos vem minimizar essa falha crítica. E nessa apresentação falaremos de duas especificamente: a autoverificação e a programação a N versões. Próximo. Nesse sistema de autoverificação, ele autoverifica um sistema de monitoramento de voos. Um exemplo dessa autoverificação: sai uma saída, ele verifica e se a saída estiver coerente com o projeto elaborado, ok, a saída sai. Porém, se não estiver, vamos dizer que ele fecha esse canal, aí passa-se para outro, assim consecutivamente até ter uma saída ok. Próximo. Agora vamos para a programação de N versões. O que seria? São equipes isoladas que fazem N versões do projeto e depois eles comparam as suas saídas para ver aquela que mais atende o objetivo do projeto. Meu nome é Jefferson Ribeiro e eu vou falar aqui de tolerância a falhas. A tolerância a falhas ela se constitui basicamente na capacidade que o sistema tem de manter seu funcionamento, mesmo durante a ocorrência de falhas ou problemas. Basicamente, o sistema não trataria falhas como exceções que interromperiam o sistema, mas sim como algo talvez até natural, que não seria ignorado, mas tratado de uma forma diferente. Isso surgiu da necessidade por sistemas mais confiáveis, principalmente devido à crescente demanda por serviços de alta confiabilidade, como sistemas bancários, controle de voo, marca-passos, por exemplo. E bem, apesar disso, também há um foco em sistemas menos rígidos, não tão críticos como sistemas de telefonia, por exemplo, por questões mais de usabilidade ou confiabilidade, etc. Há um amplo uso de técnicas para melhorar sistemas tolerantes à falha, como a redundância, que é basicamente replicação de vários componentes, tanto de software quanto de hardware, detecção de erros, mascaramento e cobertura de falhas, entre outros. Um bom exemplo de um sistema tolerante a falhas seria o marca-passo. O marca-passo ele
é um sistema que ele vai enviando correntes elétricas, certo? É programado para isso, para controlar o ritmo o ritmo de batimento do usuário. E bem, falhas no sistema desse tipo poderia acarretar, assim, nos piores dos casos, até a morte de um paciente que estivesse usando isso. Então é essencial que um sistema como esse ele seja tolerante a falhas, ele trate de um jeito diferente, ainda mantendo seu funcionamento. Um outro exemplo que talvez não tão crítico, não tão rígido, mas onde a tolerância a falhas também é essencial, é uma operadora, por exemplo, sistema de telefonia como a Claro, pois eles precisam apresentar uma alta disponibilidade. O tempo de resposta dele deve ser muito bom, já que eles estão trabalhando com conexões a longa distância com inúmeros clientes, milhões mesmo de clientes. Então, apesar de não ser um sistema crítico, também é um foco da tolerância a falhas para sistemas desse tipo. Bem, aqui eu trouxe um exemplo de métrica que poderia ser utilizado na análise de um sistema tolerante a falhas, que diria respeito ao número de falhas de um sistema, analisado em um software específico com o propósito de conhecer mesmo esse número de falhas. Poderiam haver outros motivos também. Aqui eu tenho esse template mostrando isso. E a partir desse template, eu tiraria esse fluxograma. Esse fluxograma é basicamente a análise daquele template, onde eu divido esse número de falhas em falhas de sistema, que seriam bugs, por exemplo, e falhas humanas, falhas que o usuário teria ao utilizar o sistema. E, bem, com isso eu posso fazer análise de algumas métricas com base em uma análise de tempo, por exemplo. Como por exemplo, na minha falha de sistema, eu poderia analisar o número de falhas por mês naquele sistema específico, naquele projeto. E eu poderia analisar, em questão de falhas humanas, tanto o número de falhas por mês, quanto o número de falhas por pessoa, por cliente, por usuário. Poderia fazer vários testes com clientes, usuários, e analisar esses números. É um exemplo de métrica que eu poderia tentar observar, que poderia contribuir para projetos de tolerância à falha. E com projetos subsequentes poderia ser observado padrões, né? Padrões nesses números de falhas, que contribuiria para projetos futuros. Bem, já falando de métodos de avaliação, alguns podem ajudar a melhorar sistemas tolerantes a falhas. O primeiro que eu vou falar aqui são revisões e inspeções. Talvez não tão útil quanto o que eu vou falar depois para esse caso, mas revisões e inspeções eles podem encontrar problemas nos sistemas que talvez não pudessem ser ignorados, não pudessem ser levados para a fase de desenvolvimento e execução. E esses erros poderiam ser encontrados já na fase de planejamento, já que revisões e inspeções eles trabalham basicamente na documentação, no planejamento mesmo de elicitação de requisitos, etc. Mas bem, talvez o método de avaliação mais importante para quando se trata de tolerância a falhas sejam os testes de software. Isso porque, com o teste de software, você poderia detectar erros de execução, falhas desse tipo, e analisar suas intensidades em sistemas, testando eles em tempo real. Você poderia testá-los em tempo real e analisar como o sistema trataria essas falhas, saber o que realmente precisa ser eliminado, o que pode realmente ser tratado em tempo real. Então, talvez o método de avaliação mais importante para a tolerância a falhas sejam os testes de software. Oi, eu sou o Wilson e eu vou falar um pouco sobre a recuperabilidade de um software. A recuperabilidade de um software respeita sua capacidade de recuperar um nível específico de performance ou dados em caso de uma falha ou violação no sistema. Por exemplo, após uma falha no seu computador, algumas vezes ele vai entrar naquela telazinha de reparo, que o computador fica reparando para ver se está tudo certo. Isso aí é medido pela recuperabilidade dele, o tempo que ele vai ficar ali. Uma recuperabilidade rápida é importante para dispositivos médicos, indústrias militares e armazenamentos em nuvens, que geralmente precisam ficar online o maior tempo possível.
E alguns exemplos que a gente pode dar de sistemas que têm algum tipo de recuperabilidade são navegadores, como o Google Chrome Opera, que eles são capazes de restaurar as abas que você estava trabalhando em caso de você desligar o computador bruscamente. O Discord também ele é capaz de reconectar você em uma chamada se você estivesse conectado na hora que o computador desligou. Isso é bem útil. E o Torrent e outros sistemas de Torrent são capazes de continuar downloads de onde eles tinham parado em caso de perca de conexão. A métrica usada na recuperabilidade principalmente é o MTTR, Mean Time to Recovery, que ela basicamente serve para você mediar alguns danos financeiros que podem causar na empresa, usando a perfil de usuários em relação à recuperabilidade de um sistema. O usuário ele utiliza seu sistema mediante uma falha, e quando ele conseguir usar o sistema de novo, acaba o tempo da recuperabilidade. Esse tempo aí ele é usado nessa métrica. Aqui nós temos um exemplo, onde você vai ter 18 testes diferentes, feitos com ou o mesmo usuário ou outros diferentes, e no período de tempo. Você vai ter aí o tempo de cada um em minutos, certo? E a média disso em geral vai ser o MTTR daquele período de tempo. No caso, se fosse 90 dias, o MTTR desses 90 dias vão ser 51 minutos. E como método de avaliação, o principal que a gente tem são os testes. A recuperabilidade de um sistema geralmente é feita por testes de falha no suprimento de energia, perda no sinal de rede sem fio. A gente vai ter tipo falta de arquivo, algum arquivo, tipo algum dispositivo externo não está funcionando. Tem tipo diversos testes que a gente pode fazer, só que tipo a gente não vai conseguir fazer para tudo porque testes são meio que imprevisíveis, sempre pode acontecer alguma coisa que você não faz nem ideia. Mas no geral a gente tenta por máximo de que tiver. Mas a gente tem alguns passos antes de realizar isso. A gente tem que fazer toda uma análise de recuperação, preparação dos planos de teste, preparação do ambiente de teste, fazer os backups direitinho para caso aconteça alguma coisa. Tem que chamar as pessoas, alocar as pessoas para fazer a recuperação e uma documentação também. E alguns dos exemplos que a gente pode dar aqui de um teste que seria feito seria tipo um computador tipo numa rede recebendo os dados, certo? E um sistema recebendo os dados. Quando o computador desligar e ligar novamente, você vai analisar se ele consegue tipo continuar recebendo esses dados, certo? Se você está no seu navegador também, você desliga bruscamente, você vai ver se ele consegue abrir todas as abas direitinho. Se você está tipo, baixando o filme e o computador desliga, tipo, você sai da conexão Wi-Fi e volta, você vê se ele continua baixando onde ele estava, sem perder nada, tá entendendo? Não dá nenhum erro. Tipo, tem várias coisas que a gente pode ter, mas em geral a recuperabilidade é isso.